Glória a Deus. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? A gente vai meditando e aprendendo cada vez mais com a Santa Palavra de Deus, quando você tira esse momento para você ler a Bíblia. Quero dizer de antemão que não é desperdício, mas você aprende muita coisa boa. E provavelmente Deus vai te dar uma direção naquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. E você vai conseguir ter um discernimento melhor de tudo aquilo que é falado para você e para todos, né, que tem esse interesse, né, de querer conhecer a palavra, né, eles terão esse discernimento e aprenderão cada vez mais como o Senhor, como servi-lo, como agradá-lo, como fazer a sua vontade. E o estudo de hoje é sobre a parábola do semeador, que se encontra, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Você vai se deparar com essa mensagem de Jesus. Vamos para o texto, que nos diz o seguinte: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saí o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos, ouça as palavras do Senhor. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam-no acerca dessa palavra. E disse-lhe Jesus: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e nem entendem, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: Não percebi essa parábola? Como, pois, entenderei todas as outras parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporã. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. E aos outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocando a palavra e fica infrutífera. E os que receberem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e o recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro 100 por um. Somente, né, até o versículo 20, né? Em Mateus e Lucas, né,
como eu falei, registra a mesma parábola, do semeador. E dentro desse contexto, de Marcos, vemos a explicação de Jesus, no versículo 14. O que semeia é a palavra, Então a semente que está sendo semeada é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, ou seja, as pessoas. Então, Jesus estava comparando que tudo aquilo que ele falava era para as pessoas que estavam ali. E o que dá a entender é que algumas pessoas ouvem, mas não deixam que entram no coração. E vem o maligno, vem Satanás e arrebata essa semente. E outro é que recebe, em um campo, vamos dizer assim, no coração, preocupado com outras coisas, e não tem fertilidade, ou seja, a semente, que é a palavra de Deus, ela não cresce e não frutifica, não dá fruto, ou seja, a vida da pessoa não tem uma mudança, ela continua da mesma forma na vida de pecado. Ela ouviu que ela tem que mudar de direção, tem que viver somente para Deus, só que o que ela pensa em relação a isso, outras preocupações, outras coisas para fazer, outras coisas que vêm para ela diante dos olhos dela, que traz interesse, a palavra ela não vai frutificar. Vamos dizer assim, o mundo acaba sufocando e não dá a proporção daquilo que Jesus falou em relação à palavra enviada. Era para dar fruto, mas não dá fruto. E o mais forte que eu vejo aqui é o maligno tomando a palavra que foi semeada e levando, não deixando que a pessoa acredite naquilo que foi semeado. Vamos dizer, a quantidade de pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada são esse tipo de pessoas que vê o maligno e arranca. E faz com que as pessoas às vezes até leem a Bíblia Sagrada, só que elas pegam, como eu posso dizer, elas pegam com... como eu posso dizer? Elas pegam assim, a palavra, mas de mau agrado. Elas pegam a Bíblia para ver aonde que está o defeito. Vamos caçar aqui, que esses cristãos estão falando, o defeito dentro das Sagradas Escrituras. É isso que o inimigo coloca na cabeça dela. Aqui está errado. Deus era assim antigamente, agora ele mudou. Isso é uma quantidade de erro que tem aqui. Está errado isso aqui também. Então, a pessoa, ela pega a palavra já com um preconceito. Conceito já estabelecido. De que não é a palavra de Deus. Ela não tem aquela reverência, aquela humildade de ver que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai trazer para nós, aquilo que Jesus falou, se nós recebemos no coração. 30, 60, 100 por um, ou seja, vai frutificar na nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, irá frutificar, mas nós temos que dar esse lugar, temos que dar essa vazão para a palavra de Deus frutificar dentro do nosso coração. Mas o que eu quero mesmo falar nesse vídeo qual é a palavra que você tem semeado, seja nas suas redes sociais. Qual palavra no seu dia a dia você tem ouvido? Às vezes eu que trabalho aí andando para a rua, vendendo, às vezes nós ouvimos uma pessoa
ouvindo um rádio, né? Escutando um rádio e tal. Aí tá uma pessoa lá, né? Que se diz cristão. Aí tá pregando a palavra de Deus e tudo mais. Outros já estão ouvindo louvores. Outros já estão escutando uma música secular, um sertanejo. Outros escutando uma coisa muito pior e terrível, né? Então, são palavras que estão sendo lançadas no ar. Tudo lá, tá? Voz de pessoas, você vai andando na rua, às vezes tem coisas que você nem quer escutar, você acaba escutando. Só que o pior, se for uma coisa ruim, você deixar entrar aquilo lá dentro do seu coração, ainda mais se for uma heresia. Se for uma palavra adulterada, às vezes a pessoa pega a Bíblia Sagrada e ela traz distorcendo a palavra de Deus, distorcendo. Aí às vezes as pessoas pegam aquilo ali como uma fé, abraçam aquilo ali e colocam em prática. Não, isso é de Deus. Só que na realidade é uma palavra adulterada, né, distorcida pelo inimigo. Assim como ele usou com Jesus, né, na tentação de Jesus, ele pegava a palavra de Jesus e lançava contra ele mesmo. Só que de uma forma distorcida. Só que Jesus não era bobo nada, ele conhecia a palavra, pois ele é a própria palavra. Então, para as pessoas não conhecerem a palavra, o inimigo usa pessoas aí para fora, tem rádios, televisões, internet e assim por diante, palavras distorcidas, adulteradas, para enganar multidões, enganar as pessoas. Então, o meu aviso para você é: toma cuidado. O que você tem visto dentro das suas redes sociais? O que você tem compartilhado? Verdadeiramente é a palavra de Deus? Será que está dentro dos princípios bíblicos, aquilo que Deus manda que a gente acredite de verdade? Ou será que não? Não vou, entrar em questões assim, mas dar um exemplo rapidinho. As redes sociais, Facebook, Instagram e demais outras redes sociais, aonde a gente posta as fotos, posta mensagens e tudo mais, etc, etc. Então, o que você tem postado ali? É a palavra de Deus? Ou uma palavra distorcida, mentirosa? E está enganando multidões, está levando multidões para o inferno. Que às vezes as pessoas passam a acreditar naquilo. Falar amém, 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 naquilo. Só que na realidade é uma palavra adulterada. Está fora dos princípios da Bíblia. E Jesus disse que feliz é o homem, que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade e bateu firme contra aquela rocha e não prevaleceu, porque estava firmada na rocha. Agora aqueles que estavam com sua casa sobre a areia, sobre doutrinas falsas, sobre coisas enganosas, veio a tempestade, as lutas, e prevaleceram contra aquela casa e foram totalmente destruída, devastada. Então, o que eu quero dizer com isso, por que existem tantas pessoas com depressão, com ansiedade, tantos divórcios, tantas coisas aí no mundo? Porque as pessoas não conhecem a palavra. Se elas se aprofundassem em oração e buscassem cada vez mais a Deus, elas não aprenderiam verdadeiramente qual é a vontade do Senhor nas suas vidas. Eles aprenderiam o que Deus quer de verdade, com eles. Então, é o que diz na parábola do semeador. Se você dá lugar à palavra de Deus, vai frutificar. Vai dar fruto 30%, outros 60%, outros 100%. Depende da sua intimidade, do seu compromisso, do seu tempo tirado com a palavra
do Senhor. Então dá lugar àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Dá lugar àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Leia a Bíblia. Às vezes eu estou no Facebook, eu vejo tanta mentira, tanta coisa errada que as pessoas colocam lá. Mas o motivo é porque eles não leem isso aqui, ó. Eles não têm tempo para isso. Então, se as pessoas tirarem tempo do seu dia para ler aqui, ó, elas seriam menos enganadas. Vamos dizer assim, eu sou cristão, eu sou de uma igreja evangélica, lá tem o pastor e tudo mais, mas tudo que o pastor fala, eu vou lá e examino. Então, às vezes da igreja católica e tal, o padre fala tal coisa, vai lá e examina, para ver se está dentro, se ele não está mentindo e tudo mais. Você deve ler a Bíblia. Então, o que eu aprendo dentro da Sagrada Escritura é que nós devemos acreditar somente em Deus, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só. Deus é um só. E até os demônios sabem disso e estremecem. Mas então por que tem tantos credos no mundo? Por que as pessoas acreditam em tantas coisas? O motivo é porque eles não leem isso daqui, a Bíblia. Porque se eles passarem a ler, eles vão ter o mesmo pensamento que eu. Eles vão ver que só Deus é o Senhor, só Jesus é o caminho, e só o Espírito Santo é o Consolador, aquele que distribui os dons, particularmente segundo a sua boa e agradável e perfeita vontade. E dá direção para pessoas em determinados assuntos, vida financeira, sentimental, conjugal e principal, a espiritual, aonde ela vai passar a eternidade. Se ela for fiel à palavra e a Deus, a eternidade é com Deus, mas se não for, é condenação. Ou é céu ou inferno. Então, Jesus é o único que leva o homem até o mais alto dos céus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se você é uma pessoa que você está cansado de mentir, é tanta sujeira, parece que as pessoas vão lá para as redes sociais, parece igual aqueles caminhão, né, de prefeitura, né, que carrega lixo para todo lado, vai lá e despeja, que é a quantidade de lixo, né, nas redes sociais. E as pessoas vão consumindo aquilo lá, vão lendo aquilo lá, ó, elas vão ficando pior, umas ficam depressivas, outras tiram até a vida. Quantos homicídios tem no mundo? Porque as pessoas, elas é aquilo que eu falei, elas não lêem a palavra. Jesus disse: é só Ele dá a vida, só Ele pode tirar a vida. Ninguém pode tirar a sua própria vida. Então a palavra de Deus, ela traz esperança para você. Então eu não estou trazendo, né, o que eu penso. Eu estou trazendo o que Jesus fala. Eu estou trazendo aquilo que o Espírito Santo fala. Aquilo que Deus fala. Não é a minha opinião, mas é aquilo que Jesus fala. Então leia a Bíblia Sagrada, leia a palavra de Deus, examina tudo. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas os cristãos de Bereia continuavam examinando as Escrituras para ver se era assim mesmo, se ele não estava errado, se ele não estava enganando eles. E tem multidões e multidões e multidões andando a passos largos para longe da presença de Deus e para uma condenação eterna. Misericórdia. Então, medite na palavra de Deus. Tira um tempo todo dia para você ler a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchauzinho.